Esta é a sua reflexão, a Bíblia Nossa de cada dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e vou ministrar a você a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14, versículos 60 a 62. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam eles contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O capítulo 14 do Evangelho de Marcos narra os acontecimentos finais envolvendo o jantar em Betânia, isto na quinta-feira da Semana da Paixão, e o preço da traição, a última Páscoa, onde Jesus institui a ceia do Senhor, o aviso que Jesus dá a Pedro, os momentos que Jesus passa intercedendo, orando no jardim do Getsêmani, a prisão de Jesus e o seu julgamento perante o Sinédrio, assim como a negação do apóstolo Pedro. É interessante percebermos que dos versículos 53 a 65, Jesus enfrenta o julgamento do Sinédrio. E esse texto faz parte da seção que vai do capítulo 14:53 até o 15:15, que contempla os julgamentos aos quais Jesus foi submetido diante dos judeus e diante dos romanos. Sem a intenção de justiça e com toda essa motivação impura, Jesus já estava preso, foi se deixando conduzir para que o plano eterno se concretizasse. No trajeto até a cruz, ele esteve por 7 vezes diante de pessoas ou tribunais, sendo julgado de modo errado, injusto e ilegal. Observe. Primeiro, Jesus esteve diante de Anás, o sumo sacerdote. Segundo, diante do Sinédrio, na casa de Caifás, que era genro de Anás. Terceiro, Jesus esteve diante do Sinédrio, no próprio Sinédrio, na própria sala de reuniões do Sinédrio. Quarto, Jesus esteve perante Pilatos, procurador romano. Pilatos, que era ali a representação da maior autoridade romana. Em quinto lugar, Jesus esteve diante de Herodes Antipas. Depois foi enviado de volta a Pilatos. Já em sexto lugar, agora estava diante do sexto julgamento perante Pilatos pela segunda vez. E por último, Jesus esteve diante da multidão que preferiu soltar Barrabás e matar a Jesus Cristo. Mas, quando esteve diante das autoridades, conforme os versículos 53 a 65 deste Evangelho, 7 fatos sobre o julgamento de Jesus se destacam. O primeiro deles, o julgamento foi irregular quanto ao horário, porque foi de madrugada. Em segundo lugar, o julgamento foi irregular quanto ao local, porque foi na casa do sumo sacerdote. Começou na casa e não no próprio salão de reuniões. Terceiro, ele foi irregular quanto à pressa incomum, isto é, sem possibilidade de testemunhas favoráveis a Jesus. Tudo foi muito apressado, tudo foi muito rápido. Em quarto lugar, aquele julgamento foi irregular quanto às testemunhas que depuseram contra Jesus, pois o texto diz que elas eram falsas. Em quinto lugar, o julgamento foi irregular
quanto ao entendimento falho das palavras de Jesus sobre o templo, pois ele nunca disse que destruiria o templo de Herodes, mas que o seu corpo, se fosse destruído, estaria novamente em pé após 3 dias, sinalizando assim a sua ressurreição. Em sexto lugar, aquele julgamento foi irregular pela falta de coerência na acusação, pois acusaram-no de falar contra o templo e condenaram-no por confirmar ser o Cristo. E por último, o julgamento foi irregular pelas ações violentas contra o prisioneiro. A Bíblia diz que os soldados e outros ali presentes cuspiam, davam socos, murros e bofetadas em Jesus. De fato, ali estava o Filho de Deus, humilhado por minha causa e por sua causa. Agora, em relação à falta de coerência e o motivo final da condenação de Jesus, vale ressaltar que os líderes entrevistaram pessoas dispostas a dar falso testemunho contra o Senhor, mas seus testemunhos não eram coerentes. Finalmente, o sumo sacerdote perguntou a Jesus abertamente: "Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito?" Jesus respondeu: "Sou." Para os líderes, a declaração era uma blasfêmia. Jesus afirmara ser o próprio Deus, e a punição para a blasfêmia era a morte. Por isso, ainda é importante entender que a firmeza de Jesus sobre si mesmo, testemunhando-lhes mais uma vez que era o Cristo, deu-lhes o motivo desejado da acusação. E a profecia de Jesus de que o veriam assentado à direita do Pai, vindo com as nuvens do céu, certamente foi recebida como mais uma provocação. E por último, a atitude de Pedro, seguindo a Jesus de longe, a certa distância e assentando-se junto daqueles que eram contrários a Jesus, foi uma demonstração de que tinha se esquecido da advertência de Jesus para que vigiasse e orasse. Diante de toda essa descrição do julgamento de Jesus e da negação de Pedro, compreenda uma coisa: Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que eu e você, hoje, tivéssemos acesso à sua santa presença. Jesus levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados tomou sobre si, como diz o profeta Isaías nos capítulos 52 e 53. Eu e você, hoje somos privilegiados em conhecer o Evangelho, em ouvir o Evangelho, em poder crer no Evangelho, em poder abraçar o Evangelho e viver o Evangelho de Cristo para a glória de Deus. Que Deus abençoe você. Creia sempre no sacrifício expiatório de Cristo Jesus, porque este acontecimento é central na teologia cristã. Mas não esqueça, a cruz está vazia, o túmulo está vazio e agora o trono à direita do Pai está ocupado. Jesus está vivo e vive pelos séculos dos séculos. Ele salva, cura, liberta, transforma e abençoa. Amém.